E aí, meus amigos, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser de psicologia, né? Indivíduo e sociedade, homem, sociedade e cultura, enfim, dependendo da universidade, da faculdade que você tiver, vai ter um nome diferente, mas vai sempre mais ou menos falar mais ou menos alguma coisa desse tipo, tá? A nossa aula de hoje vai ser sobre um texto que eu gosto muito, e que é muito importante para nós que somos psicólogos, né? É importante para todo mundo, mas para nós mais, né? Ou ao menos é importante ver do ponto de vista de como nós psicólogos vemos, bem, de como eu vejo, né? Enfim, o nome do texto são Os Sete Saberes do Conhecimento, de um cara chamado Edgar Morin. Gosto muito desse autor, cara moderno. Geralmente, né, as nossas aulas pode ver que as referências bibliográficas são de autores mais antigos. Mas eu leio esses caras mais antigos porque não tem ninguém novo pra gente ler que seja bom. O Morin é uma exceção. É uma das exceções, né? Você sabe que exceção, ela só confirma a regra, né? O Morin, ele começa falando das cegueiras do conhecimento, né? Dos erros e das ilusões. Ele fala nesse capítulo ele fala especificamente do conhecimento, mas ele fala que a gente adquire conhecimento de uma maneira meio ilusória, porque a gente dá importância ao que não deveria dar e subestima o que a gente deveria não subestimar. Ele fala que nós profissionais que fomentamos o desenvolvimento da educação, somos o futuro da educação, né? Portanto, a gente ignorar o que realmente importa é uma das coisas mais equivocadas, né? Mas beleza, o que é que realmente importa? Além de você ensinar, é você aprender. É você não ignorar o erro do aluno, é você não ignorar... Porque quando o aluno erra, ele tem um racional. É você entender o racional desse aluno para ver se o racional dele está correto. Porque às vezes a resposta não é a que você espera, mas o racional dele é o importante. A gente tem que se reconhecer mutuamente. Quando a gente não faz isso, a gente cai num processo ilusório de aprendizagem e de educação. O Morin, ele fala que nem mesmo os pensadores universalmente reconhecidos, como o Marx, né, o Engels, eles escaparam desse erro, porque eles conceberam aí ideologias, né, de como a gente vê o mundo. Bem, é importante que você saiba o que é uma ideologia. Não ideologia como o senso comum usa, mas a ideologia do ponto de vista da psicologia, tá? Para você saber o que é ideologia, é bom você ler um cara chamado José Leon Cauchy e uma senhora chamada Maria Helena de Souza Pato, tá? Mas para você também não perder o tempo procurando, vou te dar um resuminho aqui. Ideologia é tipo uma teoria que esconde uma verdade, né? É uma teoria que ela é apresentada, você acredita nela, mas que esconde coisas por trás dela. Por exemplo, o capitalismo. O capitalismo é uma ideologia. Por que é uma ideologia? Porque ele dá a falsa sensação de oportunidade, né? E esconde que, na verdade, o que falta são condições, né? Se você perceber, a gente falou que o Morin, o Morin, ele fala aqui no texto que inclusive o Marx e o Engels, eles não escaparam desse erro, né, de criar uma ideologia, né, porque eles colocaram um quê de ilusão na ideologia que eles desenvolveram, tanto eles quanto os caras que desenvolveram a ideologia, as teorias críticas. Porque o Marx e o Engels eles falam de socialismo, mas eles não falam como fazê-lo, né? Ou seja, eles escondem isso. Ele fala que a ideologia ela é um calcanhar de Aquiles aí do conhecimento. E eu concordo com ele, tá? Porque na maioria das vezes a gente aprende de maneira ideológica, porque a gente não conhece tudo, né?
algumas vezes até as pessoas que passam não sabem o todo. Isso é perigoso. Ele fala que a ferida educacional se encontra nos ruídos de comunicação, né, por conta da teoria da informação, onde se demonstra veementemente que os erros são propositais. Por exemplo, quando o Mohan fala que um dos problemas é a ilusão, né, do aprendizado, porque a gente ignora o erro. Isso é verdade. E aqui ele está dizendo que a teoria da informação dá a entender que o erro é proposital. Não é. Né? A maioria das vezes o erro ele é ignorado e a gente erra porque a gente é burro, sem querer, não no sentido jocoso, né? E a gente acha que não, a gente fez aquilo porque a gente mas não, a gente errou mesmo, a gente tem que avaliar esse erro, né? Porque os erros, meus amigos, eles são mensagens indiretas mostrando de onde vem a solução, né? E eles estão diretamente ligados aí à informação, né, verdadeira. Toda informação, elas são decorrentes de bases cerebrais, né, por meio de estímulos e os erros, eles também, né? Então, eles nos influenciam de maneira contundente, né, a ter uma falha de percepção. Quando a gente ignora o erro, a gente começa a não avaliar de novo o todo, né, sendo muito inclusive especificista. E aí nesse sentido o Mohan fala que a educação ela deve primordialmente buscar desvincular a ilusão, o erro e a cegueira da percepção intelectual, né? Porque a percepção intelectual às vezes ignora pontos que não deveriam ignorar, né? Hoje em dia a gente acha que a intelectualidade ela é um bem muito valoroso e realmente é. Mas por outro lado, o conhecimento das pessoas simples também são valorosos, também são importantes, né? Ele fala também dos erros mentais. Segundo o Mohan, não há em nosso cérebro nenhum dispositivo capaz de nos permitir diferenciar o que é uma ilusão de percepção do que é um sonho de vigília, do que é um imaginário, do que é real, né? Subjetivo, objetivo. Para ele, cada mente é dotada de uma mentira por si própria, né? E essa mentira é a fonte do erro e das ilusões. Ele caracteriza o erro ligando ao egocentrismo, né? Porque a gente precisa aí de autojustificativa e a gente tem a tendência a projetar sobre o outro uma causa do mal, fazendo com que cada uma das partes elas mintam para si própria. Aqui, por exemplo, deixa eu dar um exemplo do que ele está falando aqui. Tem pessoas que erram e aí falam assim, não, mas isso é assim, assim, assim por tal motivo. Não está errado, né? Eu queria dar um exemplo, mas não estou vendo nenhuma cabeça agora. Por exemplo, uma pessoa que fala assim, isso aqui é ruim. Aí passa 2, 3 dias, aquilo acontece com ela fala, aí você fala, não, mas você não disse que isso aí era ruim? Aí ela fala, não, porque nessa situação aqui ela é assim, assim, assado, é bom até. Porque ela tem aí ela precisa de uma autojustificativa. O Mohan, ele também fala que a memória tem culpa parcial aí da fabricação dos erros e das ilusões psicológicas, né? Porque a memória, ela não regenerada, ela por uma rememorização. Ela tende a degradar-se, né? Mas cada rememorização tende a desfigurar ou a embelezar algo. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, você vai saber agora. As pessoas elas se esquecem da dor, né? Sabe aquelas pessoas que erram várias vezes o mesmo problema? A pessoa se apaixona pela pessoa errada, se ferra. Se apaixona pela pessoa errada, se ferra. Então é por causa disso aqui, porque o próprio funcionamento psicológico, né, do nosso ser humano, ele faz com que a gente só se lembre das coisas agradáveis, das coisas ruins, né? Por isso que você termina com uma pessoa, né, o seu relacionamento e tal, e um mês, 2 meses depois você vai, porra, tô com saudade, não sei o quê, porque você se esqueceu das filhas da putagens que ela fez com você, né? O Mohan, ele fala aí dos erros intelectuais. Ele critica muito as teorias e doutrinas ideológicas, né? Porque ele diz que nesses corpos fechados críticos, elas estão elas mesmas convencidas de suas verdades, né? E afirma que essas são completamente invulneráveis a qualquer crítica, sendo que deveria ser o lado contrário, pois
a visão deve esclarecer a mente. Aqui ele está fazendo uma crítica direta às ideologias, tá? Porque a ideologia, na maioria das vezes, ela vem alguém e a critica, né? Que são as linhas críticas de pensamento da escola austríaca. Por outro lado, segundo o Morin, a própria crítica já se torna uma ideologia porque ela não critica a si própria. Então a gente tem que sempre fazer esse trabalho de se criticar a si próprio, né? Porque senão a gente vai estar cometendo um erro de razão. Tá? O Morin, ele fala que a verdadeira racionalidade é aquela que se junta e deixa de ser testada pelos conhecimentos empíricos, sendo fruto de debates de ideias e não de uma apropriação indébita de ideias. De novo, né? Ele reforçou aqui, ele concluiu o que a gente pensou, e aqui ele ainda diz mais, ele fala assim, ó, a gente não pode se apropriar das ideias de ideias débeis, né? E não submetê-las a procedimentos empíricos. Por exemplo, você cria uma teoria, seja ela qual for, mas você não quer testar ela na prática, então, desculpa, né? No capítulo 2, o Morin fala das cegueiras paradigmáticas, tá? O que é isso? Bem, você sabe o que é um paradigma, né? Se você não sabe, né, deveria saber. Se você não deve, eu vou te falar agora. Eu ia mandar você procurar, mas eu vou te ensinar agora. Paradigma é tipo uma verdade absoluta que perdura é uma verdade universal. Por exemplo, quando inventaram um relógio, você acreditava que nunca ia ter relógio digital, que ia sempre ter as engrenagens, isso era um paradigma, né? E aí ele trata do paradigma cartesiano que define o homem, né, o sujeito, colocando cada qual em sua própria esfera. Esse paradigma resumido, né, determina conceitos, comandos, discursos e teorias. O que ele está falando aqui é que né, a teoria cartesiana você tem que saber. Você não sabe, você vai ter que aprender. É interessante você pelo menos ler um resuminho. Ele fala que ele coloca um ser dono da sua própria esfera, né? Só que não é bem assim, porque a gente vive num ambiente, a gente é influenciado completamente por esse ambiente, né? Ou seja, embora o paradigma cartesiano eu acredite nele, né, pelo menos parcialmente, ele é um paradigma que resume demais, determina demais o ser humano, a complexidade, né? Sabe aquele conceito de imprinting que você vê no filme lá do Crepúsculo? Eu sei que tem nesse filme, não é porque eu assisti, não, porque a minha noiva sempre assiste, tá? Sempre assistiu isso e gosta muito desse negócio aí. E print, não sei o que e tal. E print, né? E print e normalização são conceitos que são muito usados na psicologia, né? Mas bem, o Morin fala que o print e a normalização, eles abordam aí o tema de maneira muito determinista, né, em relação às crenças, convicções, né, observando-as como paradigma e afirmando que quando se instalam em uma sociedade, impõem a todos um dogma de maneira forçosa. Bem, não sei se você percebeu, mas está claro que o Morin hoje está fazendo uma crítica muito contundente às ideologias, né, e como essas teorias ideológicas elas vivem na vida das pessoas. E aqui ele está falando que ele não está especificando nenhuma religião tal, mas eles estão falando das doutrinas, das crenças que se tornam verdadeiras, absolutas, escondendo que as outras podem ser, né? Ou impedindo que as pessoas estudem as outras para que elas saibam se realmente aquela é verdadeira, né? Assim, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu li esse texto em 2000, eu entrei na faculdade em 2008, me formei em 2012, né? São 5 anos de curso, né? Eu tive essa aula com o professor César Vilaça no primeiro semestre da faculdade, no primeiro. Foi no primeiro ou foi no segundo, né? Na época eu não entendi bolhufas, né? Não entendi nada. Aí depois eu li e entendi um pouco, porque para entender isso aqui eu tive que ler muitas outras coisas, né? Se você está vendo aqui, a gente tá usando conceitos que a gente normalmente não conhece, né? Porque a nossa educação ela é péssima, né? Mas enfim. O Morin está trazendo nesse capítulo a origem dos erros e das ilusões e dizendo que isso se reflete duramente na educação.
E a gente deve excluir isso aí do futuro da educação para que, né? No capítulo 3, ele fala da condição humana, né? Ensinar a condição humana. Mohan, meus amigos, ele acredita que para um futuro promissor, a educação deve ser o ensino primeiro e universal, deve ser o tema central da humanidade, né? E deve sempre tratar questionamentos que ignora, pelo menos nos primórdios, né? Quem somos, o que somos, para que somos, de onde viemos, para onde vamos, todas essas perguntinhas aí que a gente não faz no ensino médio, né? E na maioria das vezes a gente não faz nas graduações, a gente faz isso num curso de psicologia, num curso de filosofia, né? Mas um pouco no curso de direito, mas na maioria dos cursos a gente não vê isso aí, quem a gente é, o que a gente somos, o que o ser humano é, né? Para onde a gente vai, de onde viemos, né? Para onde, né? Para que existimos. A gente não interroga aí a nossa condição de homem, né? A gente não tenta descobrir nossa posição no mundo como ser, né? Curioso que ontem eu estava lendo um texto falava justamente sobre isso, do Freud, né? Sigmund Freud, né? Criticando porque a gente não faz esse tipo de começa o texto, né? Futuro de uma ilusão não, é o mal-estar da civilização, futuro de uma ilusão. O mal-estar na civilização de anteontem, tá? Inclusive assista às aulas, tá no nosso vídeo, tá no nosso canal, tá? Sim, a gente simplesmente não avalia, né? Não faz esse tipo de questionamento. E aí a gente acaba sem saber para onde a gente vai, né? Assim, são coisas que são no mínimo curiosas, né? Porque a gente acaba ignorando coisas que a gente não deveria ignorar. A gente acaba aí repudiando coisas que a gente não poderia repudiar. Esses dias eu li um texto de um cara chamado Ulisses Vieira, né? E ele falava que o principal problema da humanidade é que a gente não para escutar, a gente não para aí para ver justamente para onde a gente vai, né? E isso é perigoso, porque o mundo ele é cíclico. O que aconteceu hoje o que aconteceu há um tempo ele vai acontecer de novo. O nome do texto do Ulisses Vieira é O Descaminhos da Globalização, também da aula de Indivíduo e Sociedade, tá? Mas enfim, vamos continuar aqui, até para a aula não se estender muito, né? Pessoal, você sabe que eu faço isso aqui de graça, né? Eu poderia estar fazendo outra coisa, só que eu acho que educação, o conhecimento, ele é o que faz com que a gente se desenvolva. Eu gostaria muito de ter um canal desse para estudar quando eu estava na faculdade. Eu tinha uma conta no Scribd com mais de 100 resumos, com mais de, né, livros que li, que todo texto que eu leio eu tenho o hábito de fazer aquele fichamento e tal, né? Publiquei lá, mas um hacker invadiu e fechou tudo. Aí eu fiz o canal junto com o Fredson, né, pro IPSE, Instituto de Psicologia Social Comportamental Experimental. Visita o nosso site, tá? Se você quiser me seguir no Instagram, você pode seguir, é Harley Pacheco, tá? Se você quiser seguir o IPSE, é @IPSE. E eu e o Fredson, a gente teve essa ideia, falou, não, vamos difundir educação, vamos atender as pessoas de maneira gratuita até para ajudar. Mas enfim, vamos voltar para nossa aula, né? Estou só explicando por que eu estou fazendo isso aqui. A gente não pode ignorar a nossa condição humana, né? E aí o Mohan, ele fala no texto de uma coisa chamada enraizamento e desenraizamento do ser humano. Nesse ponto, ele caracteriza a ideia de que o ser humano é simultaneamente parte do enraizamento da cosmos na física, sendo que ele vive fora da natureza, né? Ele é parte da natureza, mas fora, ele é fora da natureza também, porque ele age nela, sobre ela. Quando ele fala a condição cósmica, ele está enfatizando a ideia de que em momento recente a gente abandona a ideia de que o mundo surgiu, né, à revelia, e abandonando a ideia de universo perfeito e ordenado, a gente acaba tratando o universo como uma epopeia cósmica, né, afirmando que ainda está em constante e continuamente evolução, tanto né, evolução, organização, desorganização e dispersão, né? Dispersão foi falar, dispersão, né? Bem, quando ele fala de condição física, ele está dizendo assim, que nós somos seres orgânicos, como simples elemento aí de uma diáspora cósmica.
e relativizando o ser humano, a simplesmente resto da existência solar, reduzindo a nossa essência a resquícios de estância terrena. Bem, ele não está falando ele não está fazendo isso, ele está dizendo que as coisas acontecem dessa forma, e a gente realmente está banalizando o ser humano, né, tratando ele como uma mera criação, né, desimportante. Não sei nem se essa palavra existe, né? Ele fala da condição terrena, dizendo que somos ao mesmo tempo seres cósmicos e seres terrenos. Primeiramente, a gente consegue aqui perceber um desacordo entre Morin e Descartes. Não tem um desacordo, não. Tem aí dois tipos de entretenimento, de convalidagem, né, de pensamento. Porque o Descartes afirma que, no seu raciocínio, na sua lógica, que a gente deve tratar de maneira diferente e separada o cósmico e o terreno, já que cada um está numa esfera. Para Morin, a gente deve conhecer que os seres vivos dependemos da biosfera terrestre, a gente deve conhecer nosso aspecto físico, terreno e biológico, que a vida ela nasce nas condições telúricas, mas pode ser extinta da mesma maneira. Assim, ele está falando que a gente não pode, ele fez uma crítica assim, né? E a gente não pode cometer esse erro. Quando ele fala da condição humana, né, da extrema importância da educação voltada para a condição humana, porque assim a gente vai aprender cada vez mais que como a humanidade e a animalidade se constroem juntas, né? Muito bom, velho, esse texto do Morin, muito bom. Na época eu não entendi, mas é muito bom, né? O Morin ele dá extrema importância a essa questão. E no terceiro capítulo ele trata das questões evolutivas, né, fazendo observações referentes a esse ponto de vista. Ele trata as relações do cérebro, da mente, da cultura, né? Ele fala do afeto, da razão, da pulsão, indivíduo, espécie, sociedade, né? Sendo uma unidade e diversidade, né? Tendo vários aspectos cuja educação deve incessantemente ser inserido, né? Bem, pessoal, eu não sei se você entendeu a lógica, mas o nosso objetivo aqui não é te apresentar o resumo para que você consiga chegar na aula, para que você aprenda, que você saiba, que você tem, mas para você ler o original, despertar em você o interesse de você ler o original, tá? Não vai achar que a gente vai ministrar uma aula aí que vai um semestre na faculdade, em 40 minutos você vai aprender tudo, né? Mas enfim, ele fala da esfera individual, né? Onde aqui se faz a relevância a termos genéticos, onde todos nós, né, trazemos em si partes da espécie, né, de maneira inata. Aspectos esses expressos em toda a sua diversidade e unidade, onde se percebe toda a complexidade anatômica e fisiológica. Ele fala também da esfera social, né, ele fala que nas esferas sociais fica perceptível a diversidade e as variações de aspectos linguísticos em que a organização tem, né, que a organização cultural possui, humana, né. Essa diversidade cultural é a pluralidade de indivíduos, né, onde a gente fala de cultura, a gente não fala de cultura, mas fala de culturas, né, no plural. A gente não deve determinar uma cultura como moderna ou arcaica, certa ou errada. A gente deve tratar as culturas como culturas diferentes, como diversidade, pois de fato elas são isso, né? A cultura ela é singular, sim, isso é verdade, mas existem obviamente outras culturas na cultura. A cultura, por meio das culturas, elas se formam, né? Dentro da nossa cultura brasileira tem centenas de culturas, né? Enfim, o Morin fala que a gente tem que minar, de acabar o separativismo cultural, né? Porque é um fenômeno cada vez mais atual. Inclusive eu falei disso também no texto ontem no texto de ontem não, no texto que eu li um dia desse do Lixas Vieira, que eu citei há pouco, foi os descaminhos da globalização, né? Porque quando a gente não encara dessa forma, a gente forma uma identidade humana baseada muito específica, né? A cultura brasileira ela é muito interessante, porque a gente tem uma cultura que é formada por diversas outras culturas. Então a gente absorveu um pouquinho de cada um. Você quer ter noção do que eu estou falando e quer endossar isso, convalidar, leia o livro Brasis, o povo brasileiro, a formação do povo brasileiro, do Darcy Ribeiro. Inclusive eu vou dar uma aula sobre esse livro também, porque o livro é extenso, tá? Mas eu quero dar uma aula sobre esse livro.
É fantástico, o negócio é muito legal. E ele mostra muito isso aqui, muito isso aqui. Bem, no restante do capítulo, né, o autor ele fala aí, o Mohan, da nossa cadeia evolutiva, dos antepassados, né? Ele fala da racionalidade contemporânea, né? Tratando de modo, né, de como o ser desenvolveu, né? Ele até brinca, ele fala do sapiens e do demens, né? Que é o sábio e o louco. Do Faber e do Ludens, né? Que é o trabalhador e o lúdico, né? O empíricos e o imaginários, que é o empírico e o imaginário. Ou seja, ele fala de uma forma racionalizada do século XXI, né? Onde abandona a visão unilateral das coisas e fica focado apenas no utilitarismo, né? E aí ele faz uma crítica à visão pragmática do tratar não mais o homem sapiens, né? Mas o homo economicus. Cara, é muito bom esse texto, muito bom mesmo, eu acho muito fantástico. No capítulo 5, ele fala de como a gente tem que entender e compreender a natureza, né? Ensinar as pessoas a compreenderem a natureza. E ele fala que essa informação, talvez, se não a mais, é com certeza absoluta uma das mais importantes maneiras de alcançar o sucesso em todos os aspectos da condição humana. Porque o planeta é atravessado por fios, cabos imaginários, por fax, modems, né? Assim, ou seja, ele está falando que a informação ela é a coisa mais importante para nós hoje. Temos modems, internet, celular. É nítido como essa situação acaba de maneira construtiva, nos condizendo ao desenvolvimento. Mas em termos práticos, isso também remete à desconstrução de um mundo que existe, que é arborizado, né? que é todo cheio de belezas naturais. Ele ainda critica, ele fala que existe aí um problema de compreensão, né? Porque a comunicação ela existe e a globalização ela trouxe isso, mas mas existe um problema gravíssimo na comunicação que ela não traz por si só a compreensão. Você sabe que entender é diferente de compreender, né? Porque a gente não deve diferenciar, a gente deve, na verdade, né, segundo o Mohan, diferenciar as matérias. Por exemplo, aprender matemática é uma coisa que pode ser quantitativa, mas a compreensão dela não, tá? A compreensão dela não é quantitativa, é qualitativa, tá? Por isso é importante a gente sempre usar a lógica do ensino, né, do aluno, não do que a gente falou no começo. Bem, ele fala de duas compreensões, dois tipos de compreensão. A compreensão intelectual, tá? Que é humana e intersubjetiva, onde a gente compreender os significados, aprender em conjunto, explicando apenas o que é necessário aprender e necessário conhecer, né? E como aplicar. Muito, muito pragmática, né? E ele fala que a compreensão humana vai mais longe que isso, né? Porque ela é mais que mera explicação. Mas a gente tem que apresentar a diferenciação das matérias como a gente falou há pouco, né? O Mohan, ele fala aí da educação, né? Dos obstáculos que a gente encontra, que ele fala que as palavras elas estão em constante mudanças e sendo ameaçadas por todos os lados, né? Ele fala aí que tem assim, as polissemias que nada mais são que transmitir uma determinada mensagem ao receptor, a pessoa entende de modo diferente do que se desejava e você deixa como está, né? E aí a ignorância dos ritos e da cultura quanto vão cada vez mais, né, continuando, e a gente não pode deixar isso acontecer. Ele fala que a gente tem que ter cuidado com o etnocentrismo e sociocentrismo, né? Porque esses dois pontos eles nutrem a xenofobia, o racismo e podem levar o estrangeiro a uma qualidade de ser humano, né? Com ideias preconcebidas com base em premissas arbitrárias, né? Que são oriundas do egocentrismo. Isso aqui é muito evidente na cultura americana. Um dia desse eu estava lendo um artigo desses de cultura inútil do Mundo Estranho. Eu gosto de cultura inútil. E lá ele estava falando de como os gringos veem os brasileiros. É uma coisa bizarra. Eles acham que no Brasil, em São Paulo, tá cheio de macaco, cheio de, né? Enfim. Ele afirma, o Mohan, que a introspecção como autoexame ela tem que ser permanente e ela é necessária. Porque já que as nossas fraquezas elas existem, a gente precisa cada vez mais fazer
se reavaliar, né, para se fortalecer. Ele fala, né, ele fala no capítulo 7 aí da ética do gênero humano, né, nesse capítulo o Morin, ele explica de modo coerente a ética do gênero humano, né, dividido esse gênero indivíduo e sociedade, dentro de uma democracia. Ele trata a democracia como diálogo, né? Ele diz que o indivíduo e a sociedade, eles existem mutuamente, e a democracia favorece a relação complexa entre ambos, né? E que o indivíduo e a sociedade podem se ajudar mutuamente a se desenvolver, se regulando, se controlando, né? A democracia, ela se define de modo simples, porque ela aponta para a soberania de um povo, né? Bem, eu espero que você tenha gostado aí do nossa aula do Morin. Foi até um pouco mais longo, achei que ia durar uns 25 minutos, mas chegamos em um pouco mais de 30, né? Espero que você tenha gostado, curte aí se você quiser, se não quiser também não curte. Se quiser, faça crítica, sugestão, faça o que você quiser, só peça que não nos falar de baixo calão. Aqui embaixo tem um botãozinho que é se inscrever, se você quiser se inscrever no canal, se inscreve. Eu vou sempre postando coisas novas aí, sempre vídeos novos, eu acho que é importante isso, esse trabalho, tá? Espero que nenhum hacker destrua dessa vez. Valeu?